Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Abençoe este dia, protege-nos, ampara-nos. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos ouvir a tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 3, que diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já foi assaltado alguma vez? Certamente um assalto deixa um trauma na vida da pessoa. O incrível é que o assalto acontece de repente, sem a gente perceber. Pode ser o roubo de um carro estacionado, quando a pessoa sai do carro, vai fazer as compras e quando volta o carro já não está mais lá. Pode ser uma abordagem de um assaltante que de repente aparece, vem, não sabemos de onde, leva tudo o que temos. Ou pode ser até mesmo um golpe na internet que caímos sem percebermos. O apóstolo Paulo usa esta figura da questão do ladrão para descrever a vinda de Cristo em glória para julgar os vivos e os mortos. Lembre que no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo falou sobre a situação dos que já morreram quando Cristo vier em glória. Agora ele vai falar dos que estiverem vivos e de como devemos estar sempre preparados para o nosso encontro com Cristo, que geralmente acontece de repente pela nossa morte quando vamos até Ele, ou quando Ele voltar em glória, quando Ele vem a nós. A intenção do apóstolo Paulo é preparar os cristãos de Tessalônica e a nós também para o momento do nosso encontro com Cristo. Lembre, estimado irmão e irmã, que Jesus Cristo, Filho de Deus, já veio ao mundo há 2000 anos atrás, mas com o objetivo de nos salvar do pecado, do diabo e do inferno. Para nos salvar, Jesus Cristo precisou levar sobre si mesmo todo o peso da ira e do castigo eternos de Deus em nosso lugar na cruz, pagando a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados, e conquistando para todo o que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. 1 Pedro 2, 21 a 25 diz: Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava os insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês são sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Através da ação do Espírito Santo em nós, pelo ouvir da palavra de Deus e pelo batismo, recebemos a fé, a esperança, o amor, centrados em Cristo. Pela fé em Cristo somos feitos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna no céu, e recebemos um novo nome, cristãos. Como cristãos queremos viver neste mundo uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, especialmente os 10 mandamentos. A vida cristã neste mundo é marcada pelo amor de Deus,
pela palavra de Deus, oração, a igreja, acima de todas as coisas, e o amor às pessoas como Cristo nos amou primeiro. Queremos, com a nossa vida, evitar o pecado e viver uma vida consagrada e comprometida com Cristo. A vida cristã é totalmente contrária à vida que o mundo vive. O mundo vive os valores, princípios e tem uma conduta moral que não leva em conta o que diz a palavra de Deus. Vivenciar o pecado para o mundo é normal e o mundo não tem medo do castigo eterno no inferno, lamentavelmente. Nós cristãos temos a nossa vida, os nossos valores, princípios e a nossa conduta moral focados, centrados e fundamentados única e exclusivamente na palavra de Deus. O mundo, vendo que somos diferentes, faz oposição a nós cristãos, como fez oposição a Cristo. O mundo quer nos convencer de que o pecado não é mais pecado e que não dá nada a vivermos no pecado. Lá em Tessalônica existia o problema de que os negócios eram feitos junto aos templos pagãos e os cristãos eram tentados a participar dos cultos pagãos como todos os seus pecados e erros. Paulo já disse no capítulo 4 que não é para o cristão participar dos pecados que o mundo vivencia. Pelo contrário, o cristão deve ser a luz do mundo, mostrando que o pecado gera trevas e que somente na fé em Cristo há luz e salvação. Hoje Paulo diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Paulo enfatiza que nós cristãos precisamos ter uma postura ética e de vigilância na fé diante do dia do Senhor que se aproxima, porque certamente haverá um encontro com Cristo, onde todos nós deveremos prestar contas a Ele de nossa vida aqui na terra, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 7 a 10. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse bem ou mal que o cristão faz e o que o não cristão faz é o que vem da fé ou da falta da fé. Assim, o bem, resultado da fé, são as obras que praticamos por amor, por gratidão a Deus. E o mal são os pecados das pessoas que não têm fé em Cristo. Paulo nos dá algumas dicas sobre a vinda de Cristo em glória para nos prevenir hoje. Primeiro, ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Paulo já ecoa o ensino de Jesus em Mateus 24, 42 a 44, quando diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. A ênfase aqui não é a malícia do ladrão, mas a imprevisibilidade e o elemento de surpresa da volta de Cristo. O mundo será pego desprevenido, mas os cristãos, como filhos da luz, devem viver em prontidão. Muitos estudiosos veem aqui uma crítica direta à propaganda do Império Romano. Romano prometia a Pax Romana através do seu poder militar. Paulo argumenta que a estabilidade política e social humana é uma ilusão que esconde a fragilidade do julgamento divino iminente. Segundo, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Esta figura carrega dois significados. Primeiro, a inevitabilidade da volta de Cristo. Uma vez que as dores começam, o processo não pode ser interrompido.
Segundo, a repentinidade. Ocorre a volta de Cristo no meio da vida cotidiana, sem aviso prévio. Estimado irmão e irmã, cada dia, cada mês e cada ano que passa, estamos mais perto do nosso encontro com Cristo pela nossa morte ou pela vinda dele em glória. Precisamos estar preparados para esse encontro que pode acontecer hoje ainda. E nos preparamos buscando em primeiro lugar a Cristo na meditação diária da Palavra de Deus, na oração constante, no participar da igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua Palavra. Paulo no texto fala de tempos e épocas. Tempos é o tempo cronológico da nossa existência, dias, meses e anos. Esse tempo já está passando. Épocas é o tempo da graça, o tempo da oportunidade, o tempo de salvação que se encerra no momento da morte ou quando Cristo voltar em glória. Não percamos tempo e não joguemos tempo fora. Aproveitemos tanto o tempo cronológico de vida quanto o tempo de oportunidade para ficarmos perto de Cristo e vivermos uma vida consagrada a Cristo na missão de salvar pessoas pela pregação da Palavra de Deus. Paulo também diz que esta paz que o mundo fala tanto é ilusória e falsa, mas a paz que Cristo traz ao coração da pessoa que crê é verdadeira e eterna. Jesus diz isso em João 14, 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós já temos a paz, o amor, a alegria, a esperança da vida eterna nos céus. Que nós possamos vivenciar a fé no dia a dia, em todas as coisas que fizermos, falarmos e pensarmos. Que nós possamos testemunhar a nossa fé para todas as pessoas e que estejamos sempre preparados para o nosso grande encontro com Cristo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.